Por que pessoas boas também fracassam? Uma verdade que ninguém te contou. Talvez você seja uma boa pessoa. Trabalha duro. Não passa por cima de ninguém. Tenta fazer o que é certo. E mesmo assim, a vida não saiu como você imaginava. Enquanto outros, que parecem não se importar com nada, avançam, prosperam e vencem. Isso levanta uma pergunta dolorosa e extremamente honesta: por que pessoas boas também fracassam? Hoje, eu não vou te dar uma resposta confortável. Vou te dar uma resposta verdadeira. Primeiro capítulo: a confusão que ninguém sabe explicar. Existe uma crença silenciosa que muita gente carrega desde cedo: se eu for uma boa pessoa, tudo vai dar certo. Essa ideia não nasce do nada. Ela vem da educação, da religião mal interpretada, da cultura, das histórias que nos contaram quando éramos crianças. Mas a vida adulta chega. E com ela, o choque. Pessoas boas adoecem. Pessoas boas perdem oportunidades. Pessoas boas são passadas para trás. Pessoas boas fracassam. E quando isso acontece, a dor não é só financeira ou profissional. É existencial, porque o fracasso não parece apenas uma derrota, parece uma injustiça. Deus, eu fiz tudo certo, por que comigo? Essa pergunta ecoa em silêncio no coração de muita gente. Capítulo 2: Ser bom não é o mesmo que ser preparado. Aqui está a primeira verdade dura. Bondade não substitui preparo. Ser honesto não te torna competente automaticamente. Ser gentil não te ensina a tomar decisões difíceis. Ser correto não te livra de riscos. Muita gente boa fracassa porque confunde caráter com estratégia. Caráter define quem você é. Estratégia define como você age no mundo real. E o mundo real não recompensa intenções, ele responde a decisões. Você pode ser uma pessoa incrível, mas se não aprender a se posicionar, dizer não, negociar, planejar, se proteger, o sistema vai te atropelar. Pense naquele funcionário extremamente dedicado e honesto que perdeu a promoção para alguém menos moral, mas que tinha habilidades de negociação e liderança muito mais desenvolvidas. O bom coração dele não supriu a falta de hard skills estratégicas. A Bíblia reforça a necessidade de preparo e sabedoria prática. O livro de Provérbios é repleto de alertas sobre o trabalho duro e o planejamento, como em: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva, à pobreza. Provérbios 21:5. A intenção é boa, mas a execução precisa ser estratégica. Isso não te torna menos bom. Te torna ingênuo. Também a Bíblia apresenta um contraste claro entre Davi e Saul. Saul tinha posição, título e aparência de rei. Mas faltava preparo emocional, discernimento e domínio próprio. Davi, antes de assumir o trono, passou anos sendo preparado, cuidando de ovelhas, enfrentando leões, aprendendo a esperar. Davi não venceu Golias apenas por fé, venceu porque já havia treinado no anonimato. Bondade sem preparo gera frustração. Preparo transforma caráter em resultado. Capítulo 3: O erro de acreditar que o mundo é justo. Outro ponto que ninguém gosta de admitir. O mundo não é justo. Ele nunca foi, e provavelmente nunca será. A Bíblia já dizia: o tempo e o acaso acontecem a todos. Pessoas boas sofrem injustiças. Pessoas más prosperam por um tempo. E quem constrói sua vida esperando justiça automática acaba frustrado. Isso não significa abandonar valores. Significa parar de ser infantil espiritualmente. A maturidade começa quando você entende que fazer o certo é obrigação. Não é garantia de recompensa imediata. José do Egito é talvez o maior exemplo disso. Bom filho. Bom trabalhador. Fiel a Deus. E mesmo assim, foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente. Nada do que aconteceu com José foi justo. Mas tudo foi formativo. Se ele tivesse parado na pergunta "isso não é justo", nunca teria chegado ao propósito. A vida não é justa, mas é pedagógica. Capítulo 4: Quando a bondade virou autossabotagem. Existe uma linha muito fina entre bondade e autossabotagem. Pessoas boas costumam evitar conflitos, engolir desconfortos, aceitar menos do que merecem, se calar para manter a paz.
No começo, isso parece virtude. Com o tempo, vira prisão. Você é o empreendedor que aceita um pagamento 30% abaixo do seu valor para não estragar a relação com o cliente. Ou você é o amigo que empresta dinheiro sabendo que não terá de volta, apenas para evitar a cobrança. Você está sendo bom para os outros, mas está sendo desonesto com o seu próprio futuro. A sabedoria de Deus não promove o desperdício ou a ingenuidade. Ela ensina o discernimento. Na história do mordomo infiel, Lucas 16, 1-13, a moral final não é sobre ser desonesto, mas sobre usar a sabedoria e a prudência para gerenciar o que lhe foi confiado. A prudência é uma virtude, não um pecado, porque toda vez que você se cala para agradar, alguém aprende que pode passar por cima de você, e o mundo aprende rápido. Fracassar nesse caso não é falta de valor, é excesso de tolerância. Imagine um homem que constrói uma casa, mas nunca tranca a porta, porque acredita que confiar nas pessoas é uma virtude. Com o tempo, ele começa a ser roubado repetidamente. O problema não é a casa, nem o coração. É a ausência de limites. A Bíblia chama isso de falta de discernimento. Provérbios 25-17 diz: Não faças visitas frequentes à casa do teu próximo, para que ele não se canse de ti e te odeie. Até a presença excessiva, algo bom, pode se tornar um problema quando não há limite. Limite não é dureza, é proteção. Capítulo 5 O medo de parecer ruim. Muita gente boa fracassa porque tem pavor de uma coisa simples, parecer ruim aos olhos dos outros. Então evita cobrar, se impor, encerrar ciclos, tomar decisões impopulares, mas toda evolução exige desconforto. Você não cresce sem desagradar alguém. Você não amadurece sem decepcionar expectativas. Pense no momento de ter que demitir um funcionário que você gosta, mas que não entrega resultados. A pessoa boa evita o confronto e deixa o problema crescer, prejudicando o negócio inteiro só para não ser vista como a pessoa má que demite. O próprio Jesus, o exemplo máximo de bondade, não evitou o confronto quando necessário. Ele expulsou os cambistas do templo. Ele agiu com firmeza e zelo pelo que era correto, mesmo que isso fosse impopular, causasse discórdia e o fizesse parecer duro. Ser bom nunca significou ser aprovado por todos. Além do episódio dos cambistas, há outro momento poderoso. Jesus diz palavras duríssimas aos fariseus, pessoas religiosas respeitadas e influentes. Ele não os confrontou por raiva, mas por amor à verdade. A bondade de Jesus não era passiva. Era consciente. Ele sabia quando acolher e quando confrontar. Quem tenta agradar a todos acaba traindo a própria missão. Capítulo 6 O fracasso não é castigo, é processo. Aqui está uma virada importante. Fracasso não é punição. Na maioria das vezes, é processo de lapidação. O problema é que pessoas boas interpretam fracasso como rejeição divina, questionam seu valor, perdem a fé em si mesmas, quando na verdade estão sendo treinadas. Treinadas para discernimento, força emocional, clareza, maturidade. O fracasso separa quem é bom de quem é bom e forte. Pedro é o retrato disso. Bom homem, leal, apaixonado por Jesus, mas imaturo. Negou Jesus 3 vezes, o maior fracasso da sua vida. E foi exatamente esse fracasso que o tornou humilde, firme e preparado para liderar a igreja primitiva. Jesus não descartou Pedro após o erro, ele o restaurou e o fortaleceu. O fracasso não revela quem você é, revela quem você está se tornando. Capítulo 7 Fazer o bem não te livra de lutar. Existe uma mentira perigosa. Se eu fizer tudo certo, não precisarei lutar. Mentira. Você vai lutar. Por espaço, por respeito, por oportunidades, por dignidade. A diferença é como você luta. Pessoas boas não precisam se tornar ruins. Precisam se tornar firmes. Existe uma ilusão perigosa, a de que pessoas boas não precisam se defender. Mas até Neemias, enquanto reconstruía os muros de Jerusalém, trabalhava com uma ferramenta em uma mão e uma espada na outra. Bondade não o impediu de vigiar.
Fé não o impediu de se proteger. Fé não elimina a luta, orienta como lutar. Capítulo 8. O dia em que a bondade encontra sabedoria. O verdadeiro crescimento acontece quando a bondade encontra limites, a fé encontra ação, o coração encontra a razão. Esse é o ponto onde a pessoa boa deixa de fracassar sempre e começa a construir com consciência. Você continua sendo íntegro, mas agora também é estratégico, atento, posicionado, e isso muda tudo. Jesus orienta seus discípulos dizendo: sede simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Não é ou um ou outro. É os dois juntos. Bondade sem prudência vira ingenuidade. Prudência sem bondade vira frieza. Maturidade é equilíbrio, não radicalismo. Capítulo 9. Talvez você não tenha fracassado. Talvez você só confiou demais, esperou demais, tolerou demais, se explicou demais, e agora está cansado. Mas cansaço não é fracasso. É sinal de que algo precisa mudar. Pense em alguém que dirige por horas com o tanque quase vazio. O carro começa a falhar, não porque está quebrado, mas porque precisa parar e reabastecer. Talvez sua vida esteja pedindo pausa, ajuste e direção nova. Não desistência. Nem todo cansaço é fim. Às vezes é aviso. Capítulo 10. A verdade final. Ser uma pessoa boa nunca foi o destino final. É o ponto de partida. O próximo passo é aprender a proteger o que você constrói, honrar seus limites, se posicionar sem culpa, porque bondade sem sabedoria vira sofrimento, mas bondade com sabedoria vira força. A Bíblia nunca prometeu conforto, prometeu transformação. Ser bom é essencial, mas crescer é indispensável. Bondade te define. Sabedoria te sustenta. Se esse vídeo falou com você, é porque em algum momento você também se perguntou: onde foi que eu errei? Talvez você não tenha errado no caráter. Talvez só precise crescer na consciência. Se essa mensagem fez sentido, deixe o like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje e se inscreva no canal. Aqui, a gente não romantiza a dor. A gente transforma ela em maturidade.